Vem cá, deixa eu te perguntar. Você sabe usar o gerúndio na língua inglesa? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Hey guys, how are you? I hope you are all fine. Espero que vocês todos estejam bem. Então, hoje a gente vai aprender o gerúndio, Present Continuous. O que é o Present Continuous, students? Present Continuous é o presente contínuo, o gerúndio. A gente usa para ações que estão ocorrendo agora. Tudo que a gente está fazendo no momento em que a gente fala. E como é que a gente forma esse gerúndio no inglês? Lembra da nossa primeira aula sobre o verbo to be? Pois é. Então, para formar o gerúndio, a gente vai precisar do verbo to be, que a gente já aprendeu, junto do verbo principal. A gente vai aprender alguns verbos de ação hoje. Como que a gente forma o gerúndio no inglês? É muito simples. Nós vamos precisar do verbo to be, que a gente aprendeu na primeira aula do nosso curso. Se você não assistiu, volta lá na nossa primeira aula. Mas os verbos de ação. A gente vai aprender alguns verbos de ação hoje. Junto desse verbo de ação, a gente vai precisar pôr o nosso ing, o famoso ing, que nada mais é que o ing, que seria o ando, endo, indo, que a gente coloca junto dos verbos e faz com que o verbo tenha esse sentido de movimento, sentido de que está acontecendo a ação no momento em que a pessoa está falando. Para usar o verbo to be, nós conjugávamos no presente como I am ou I'm, a forma contraída, you are ou you're, he, she and it is, e we, you and they are. Ok? Até aí? Então, isso foi o que a gente viu na primeira aula. E que a gente vai ver hoje? Verbos de ação, verbos de movimento. Quais são alguns exemplos de verbos de ação? Trabalhar, brincar, jogar, tocar, correr, todos esses são verbos de ação. No inglês, play, drive, run, study. E o que a gente vai fazer com esses verbos? Colocar o ing. Lembra, o verbo to be, ele tem o significado de ser ou estar. Só que aqui no gerúndio a gente só vai usar a função dele do estar, porque a gente vai falar que está fazendo algo, alguma coisa. Então, vamos pegar aí o verbo study como exemplo, Se eu quiser falar, eu estou estudando inglês, como é que eu monto essa frase? Eu vou falar, I am studying English. I am studying English. Ing, esse G a gente não pronuncia, a gente pronuncia studying, não studying, Esse G não pronuncia, ele é mudo. Vamos formar outra frase com o verbo work. Work é trabalhar. Então, como é que eu falo? Ela está trabalhando. She is working. Como é que eu pergunto no inglês? Agora uma pergunta. As afirmativas a gente já aprendeu, Que nas afirmativas a gente coloca pronome, o verbo e depois o complemento. Só que quando a gente pergunta, o verbo ele inverte com o nosso sujeito, ele inverte com o nosso pronome. Então a gente vai ter que inverter. Vamos perguntar, ele está trabalhando hoje? Então, invertendo o verbo. Is he working today? O que você está fazendo? Como é que a gente pergunta isso no inglês? What are you doing? O que você está fazendo agora? What are you doing now? Para fazer a resposta, I am teaching English now. Olha lá o que a teacher faz. Teach é o verbo ensinar. Então, eu quero falar ensinando, eu vou colocar teaching. Muito simples, não é mesmo? Só que existem algumas exceções, para essa regrinha geral. Regra geral é o quê? Nós pegamos aí o verbo de ação, colocamos junto ing, que
que é o nosso ing, que forma o gerúndio, ando, indo. Essa é a regra geral. Existem duas exceções dessa regra geral, que são os verbos que terminam em e. Né? Para os verbos que terminam em e, não é só acrescentar o ing. Nós temos que tirar o e do verbo para depois colocar o ing. Então vai ficar desse jeito. O verbo for live, que é morar, viver, nós vamos tirar o e e colocar living. Yes? Então eu posso falar, ela está morando em São Paulo. She's living in São Paulo. Right? E os verbos que têm a sua sílaba tônica, né, na última sílaba, esses verbos também eles recebem, são verbos que a gente fala que são CVC. Consonant, voyel, consonant. Consoante, vogal, consoante. Então, todos os verbos que têm uma CVC, consoante, vogal, consoante, nós dobramos a última consoante antes de colocar o ing. Por exemplo, o verbo swim, nadar. Né? Eu vou colocar, ele está nadando no clube. Então, he is swimming at the club. Right? Eu não posso colocar swimming com M só. Eu tenho que dobrar a última consoante. Swimming. E aí o verbo fica correto. Para a gente fazer a negativa, como é que fica? A mesma coisa, students. Lembra lá na nossa primeira aula que eu falei? Para fazer a negativa é só a gente colocar o not depois do verbo to be. Né? Ou então nas formas em que vai is ou are, nós formamos com isn't or aren't. Então, se eu quiser falar, eles não estão trabalhando hoje, como é que eu faço? They aren't working today. Ela não está nadando no clube agora. She's not swimming at the club now. Right? Very easy. Yes? Muito bem, students. Então, agora eu vou passar alguns exercícios para vocês. Let's go! Então, nessa frase aqui, students, they, space, to the supermarket. Nosso verbinho vai ser o go. Não se esqueçam que a gente tem que usar o verb to be junto. Então, o que nós vamos falar nessa frase aqui, ó? Eles estão indo ao supermercado. Right. Ó, they are going to the supermarket. Another example. She, space, with her father. O verbinho que a gente vai usar aí é o work. Então, eu vou formar a frase com she's working with her father. Ok? One more. He, the vegetables. He, the vegetables. O verbo que a gente vai usar vai ser o cut, que é o verbo cortar. Então, como é que eu falo? Ele está cortando os vegetais, os legumes. Então, he is cutting the vegetables. Não se esqueçam que para esse verbo aqui, lembra daquela regrinha? Consoante, vogal, consoante, CVC. Nós dobramos a última consoante. Então, vai ficar cutting with double T. Ok? Espero que tenham gostado, né? Aposto que vocês acertaram todos aí. Na aula que vem a gente se vê para mais uma lição e para mais exercícios como este. E é claro, não se esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Deixa o like aqui para esse vídeo, compartilha com seus amigos que também querem aprender e ajuda a crescer nosso canal para a gente ensinar cada vez mais pessoas a falar inglês. Um abraço para todos vocês e nos vemos na próxima aula. Bye!